Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados, hoje nós vamos ler aqui na Palavra de Deus um texto dessa palavra que vai no capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 19 no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 12, somente esses versículos. Atos 19, do versículo 8 até o versículo 12. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aleluia. Bom, esse texto que nós estamos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, ele registra uma parte da terceira viagem de pregação do apóstolo Paulo, passando por uma importante cidade da Ásia Menor naquela época, a cidade de Éfeso. E nós lemos nesse texto que as ministrações de Paulo na cidade de Éfeso serviram não somente para formar a igreja dos Efésios, mas formar a igreja de Cristo Jesus em toda a região da Ásia, porque pessoas da Ásia, de outras cidades, durante 2 anos que Paulo passou pregando o evangelho de Jesus Cristo na cidade de Éfeso, essas pessoas vieram e conheceram Jesus, foram evangelizadas e voltaram organizando igrejas em suas cidades. Por isso que depois o próprio Paulo escreve, por exemplo, a carta aos Colossenses. Paulo nunca esteve na cidade de Colossos, mas os colossenses vieram aqui em Éfeso, e aqui eles conheceram Jesus e começaram a igreja. Paulo não esteve nas igrejas da Ásia Menor, fora Éfeso. Ele não esteve em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. As igrejas começaram nessa cidade depois que pessoas estiveram durante esses 2 anos em Éfeso sendo evangelizadas, e dali voltaram para suas cidades, instituindo ali, congregações cristãs, a igreja de Cristo Jesus. É maravilhoso como a palavra de Deus, ela tem esse poder de se espalhar, e saiba disso, a palavra de Deus sempre chega a todo coração que Deus quer que ela chegue. Independente de esforços humanos ou falta deles, a palavra de Deus é o próprio Deus quem a faz chegar aos corações de todos aqueles que Ele deseja que essa palavra chegue. Faz parte do agir soberano e poderoso de Deus. Amém?
Antes de vermos aqui essa divisão e onde nós vamos pregar hoje aqui, somente uma explicação, né, que eu gosto de dar nessa época que acontece por aí, acerca do que se chama Páscoa. A Páscoa foi uma festa judaica, uma festa instituída por Deus para que os judeus na antiga aliança celebrassem. Os judeus lá na antiga aliança, o povo hebreu no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, eles receberam de Deus certas datas de festas que eles deveriam celebrar. Isso se chama calendário litúrgico. Israel tinha, durante todo o ano, um calendário litúrgico a obedecer. Esse calendário tinha festas. A festa da Páscoa, por exemplo, ela foi instituída quando o povo saiu do Egito. Antes ainda deles atravessarem o Mar Vermelho, essa festa foi instituída no dia 14 do mês de Aviv, que depois mudou o nome em hebraico para o mês de Nissan, que é o nosso mês de abril, esse mês em que nós estamos. O nosso mês de abril, no calendário normal de todas as nações, abril é o mês 4, mas no calendário judaico é o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano para os judeus é o mês de abril. Em abril que começa cada novo ano judaico. E Deus instituiu para os judeus, na antiga aliança, a festa da Páscoa no primeiro mês do ano, que é o mês de abril, no dia 14, não importando em que dia da semana o dia 14 vai cair. Então, em Israel, essa é a Páscoa instituída por Deus, dia 14 do mês de abril. E assim Israel tem outras festas no seu calendário das festas. Pentecostes é uma festa, Tabernáculos é uma festa judaica, ok? Todas essas festas foram instituídas no Antigo Testamento para profetizar a vinda de Jesus. Cada uma dessas festas tinha significados apontando para a vinda de Jesus. Para Israel entender a vinda de Jesus, se preparar para receber Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, que viria ser o Salvador. Quando Jesus veio, essas profecias foram cumpridas. Essas profecias foram cumpridas. E Jesus então estabeleceu a nova aliança. Para a antiga aliança, nós temos o Antigo Testamento. Para a nova aliança, nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento, que se compõe de 27 títulos entre livros e epístolas, tá? Ele não traz, a nova aliança não traz, o Novo Testamento não traz, Jesus não instituiu, Deus não instituiu para o povo cristão, que é o novo Israel, o novo povo de Deus, o povo da nova aliança. Nós não temos calendário litúrgico. Não existem festas cristãs. Existem festas judaicas, mas não existem festas cristãs. Jesus não instituiu nem Natal, o Novo Testamento não institui nem Natal, não institui Páscoa,
não institui Pentecostes, não institui tabernáculos, nenhuma dessas festas são cristãs. Elas foram festas judaicas para os judeus se prepararem para a vinda de Jesus, só que ele já veio. Essas profecias já se cumpriram, ele já veio. Nós cristãos não temos em nenhum dos 365 dias do ano, não temos no Novo Testamento nenhum dia marcado para uma determinada festa cristã. Não existe, irmãos. Na Bíblia isso não existe. O que Jesus instituiu para o Novo Testamento, ele instituiu uma única realidade espiritual, que é essa aqui, ó. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A nossa festa é Jesus conosco todos os dias. Jesus conosco domingo, Jesus conosco segunda, Jesus conosco terça, Jesus conosco quarta, Jesus conosco quinta, Jesus conosco sexta, Jesus conosco sábado, Jesus conosco do primeiro ao último dia de cada mês, Jesus conosco do 1º de janeiro até 31 de dezembro de todos os anos. Essa, irmãos, é a nossa festa. Será que dá para o Espírito Santo escrever isso na cabeça de vocês? Quem quis, por sua própria conta, reinventar para o cristianismo festas e dar o nome de festas cristãs e trazer um calendário litúrgico para o cristianismo, foi a Igreja Católica Romana, não seguindo a Bíblia, porque o Novo Testamento não manda isso, mas seguindo a tradição e doutrina católica. Você é católico? Você é católico? Eu não sou. A Igreja Católica é uma religião que se diz cristã, mas não é, porque não segue o Evangelho de Jesus Cristo à risca. Mas cria coisas que ultrapassam o Evangelho, e Paulo escreveu na carta aos Gálatas: se alguém criar, inventar, instituir uma doutrina que ultrapasse o Evangelho de Cristo, seja... Qual é a palavrinha? Anátema. A Igreja Católica é anátema. Anátema significa maldição. É uma palavra grega, que em português significa maldição, não é bênção. Não existe festa da Páscoa para nós. Nem Natal. Nem Pentecostes. Nem tabernáculo. Nem a festa do Purim. Nenhuma das festas judaicas. Jesus não instituiu. Quem é o nosso Senhor? O seu Senhor é Jesus? Jesus, Senhor, é o que manda. E Ele mandou? Ele não mandou. Então por que você fica fazendo coisa que Jesus não mandou? Você também tem que ser anátema? Jesus não mandou. Você precisa de alguma outra festa porque Jesus não está te preenchendo? Jesus não está sendo suficiente para você? Eu preciso de uma festa porque eu sou uma pessoa muito festeira. Estou precisando de uma festa. Amados, para os filhos de Deus, Jesus é a sua festa. Jesus é a sua festa.
Na época da minha conversão, estou lembrando agora, cantava uma música: estamos em festa com Jesus, ao céu queremos ir. Jesus é a nossa festa, que começou aqui, a partir da nossa conversão. A partir da conversão nós estamos em festa com Jesus, e nessa festa nós somos ordenados: alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor é a nossa festa. Festa que vai continuar na glória, quando passarmos pelos portais da Nova Jerusalém. Jesus é a nossa festa. Nós não precisamos de uma festa para nos alegrar, porque Jesus já é a nossa alegria. A alegria é fruto que o Espírito de Deus produz dentro de nós. Jesus não quer que a gente fique observando festas, observando o calendário litúrgico. Jesus quer que a gente observe a palavra, medita nela de dia e de noite, e vive, pratica, porque aquele que recebe e pratica a palavra é que edifica a sua casa, a sua vida espiritual sobre a rocha. Essas festas, elas só se transformam em altares de idolatria e saem completamente do Evangelho de Cristo. Essas festas têm aí no mundo há séculos e não evangelizam o mundo. Não muda nada, a menos para pior. Se essas festas fossem de Deus, elas teriam poder de transformar o mundo, mas não tem. O mundo está piorando. Essas festas não têm poder. Renuncie a essas festas. Eu já renunciei há muitos anos. Eu fui católico e fui um super católico. Estudei seminário para ser sacerdote católico. Me formei em filosofia, me formei em teologia católica, e só não fui ordenado padre, porque quando chegou a época de eu ser ordenado padre, eu falei com o bispo e com os meus superiores católicos que eu não concordava com muita coisa que tinha na igreja católica, porque ela estava contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Aí eles me expulsaram, eles me mandaram embora. Você vai embora porque você é um novo Lutero. Glória a Deus. Me chamaram de novo Lutero. Você tem uma cabeça protestante. Não, a minha cabeça é Cristo. Eu falava para eles. Por isso eu conheço catolicismo romano, eu conheço tudo. E sei as artimanhas de Satanás para desviar as pessoas de Cristo, pregando um falso Cristo, uma falsa religião cristã. Jesus Cristo não instituiu nenhuma festa. A Páscoa judaica era lá no 14 do mês de Nissan, 14 do mês de abril. A festa da Páscoa que o mundo aí quer celebrar hoje, por exemplo, domingo de Páscoa, isso é calendário católico. Isso não é calendário bíblico. Na Bíblia não existe esse calendário. Isso não é calendário protestante, isso não é calendário evangélico, isso não é calendário cristão. O calendário cristão é que todos os dias são iguais, todos os dias são gloriosos, porque todos os dias o Rei da Glória está conosco. Celebramos Jesus todos os dias, amamos Jesus todos os dias, invocamos o nome de Jesus todos os dias, meditamos no Evangelho de Jesus todos os dias, obedecemos Jesus todos os dias. Esse é o propósito de Deus ao enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e ser ressuscitado ao terceiro dia.
O fato de Jesus ressuscitar ao terceiro dia, e aquele dia ser a festa da Páscoa judaica, é uma mera coincidência. Não estava instituindo Páscoa cristã, ele estava só ressuscitando, instituindo vida espiritual. O fato do Espírito Santo ter vindo no dia de Pentecostes, não faz de Pentecostes uma festa cristã, foi uma mera coincidência. Ele veio para dizer que essas festas acabaram e dizer que para nós agora a festa é Jesus. Agora para nós a festa é Jesus. Para você a festa é Jesus? A festa não é um dia, a festa não é uma data. Para nós a festa é uma pessoa, é Jesus. Jesus presente conosco todos os dias, inclusive hoje, inclusive agora, inclusive aqui conosco agora, falando conosco na sua palavra. Aleluia. É por isso que a verdadeira pregação do Evangelho é mal compreendida no mundo. E pessoas que pregam o Evangelho na sua pureza e inteireza, sempre foi perseguida, rejeitada, desprezada e criticada no mundo. E muitas vezes até a morte. É assim que pessoas de Deus o tempo todo na história morrem, porque vivem e pregam a verdade, que o povo não aceita a verdade, mas aceita mentiras, aceita tradicionalismos, aceita religiosidades, mas a verdade eles não querem aceitar. É porque a verdade só se encaixa nos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Para dizer glória a Deus. Muito bem, então, ministrando essa verdade agora em nossas vidas, o ministério de Paulo em Éfeso está resumido aqui nestes versículos de 1 a 20 de Atos 19. Esse texto está dividido da seguinte maneira: dos versículos de 1 a 7, Paulo, ao chegar em Éfeso, encontrou 12 homens religiosos. Não eram convertidos, eles eram religiosos. E aí Paulo pregou para eles, eles foram convertidos, batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. Nós terminamos esse texto domingo passado. E hoje nós vamos entrar nesse texto que vai do versículo 8 até o versículo 20, aonde Paulo agora, ao invés de se dirigir só àqueles 12 homens, agora ele vai se dirigir a todos os cidadãos da cidade de Éfeso. Ele vai se dirigir a todos os efésios. Esse texto que vai do versículo 8 até o versículo 20, todos os efésios, ele está dividido da seguinte maneira. Vamos ver agora nesse próximo slide. 3 pequenas partes. Primeira parte foi a que nós lemos hoje, do versículo 8 ao versículo 12, as ações de Paulo em Éfeso, na cidade de Éfeso. Depois dos versículos 13 até o 19, um evento, no mínimo curioso, que aconteceu, que tem grandes ensinamentos nesse evento que nós vamos aqui trabalhar quando chegar a hora, né? São os exorcistas judeus. Exorcistas judeus que viram que Paulo expulsava demônios em nome de Jesus, e eles, sem serem convertidos a Jesus, tentaram fazer a mesma coisa e se deram mal. E por último, só o versículo 20, encerrando ali, declarando o triunfo da palavra de Deus, como resultado do ministério da pregação de Paulo na cidade de Éfeso, o triunfo, a vitória da palavra de Deus, espalhando-se por um imenso continente, que era o antigo continente asiático.
especialmente Ásia Menor. Ok? Então é assim que esse texto está dividido. Nós estamos lá em cima, ó, nesse que vai ficar maior aí agora, ações em Éfeso, que nós lemos hoje, do versículo 8 até o versículo 12. Esse texto aí, do 8 ao 12, que nós lemos hoje, ele está dividido da seguinte forma. Do 8 ao 10, aconteceu uma mudança de local, porque primeiro Paulo começou a pregar na sinagoga judaica, e depois ele mudou de local e foi pregar numa escola. Tá? Na sinagoga judaica ele pregou por 3 meses, e depois, o restante do tempo, que durou 2 anos, ele pregou na escola, uma escola que havia ali, porque os judeus que não se converteram a Cristo, não aceitaram mais que Paulo ficasse pregando Cristo dentro da sinagoga judaica. Então teve uma mudança de local. E depois tem 2 versículos aqui, 11 e 12, que fala da forma como Deus operou através de Paulo muitos milagres. Nós vamos chegar ainda nesse texto. Hoje nós vamos abordar esse texto aqui da mudança de local, do versículo 8 até o versículo 10. Estes 3 versículos estão divididos da seguinte forma. O versículo 8 está isolado, sozinho, por isso nós vamos ficar com ele hoje. O título é Sinagoga, foi a pregação na sinagoga. E os versículos 9 e 10, a pregação de Paulo na escola, depois que houve a mudança de local, depois que ele saiu da sinagoga para a escola que havia ali na cidade de Éfeso. Bom, o que aconteceu na sinagoga? Versículo de número 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Vamos ler juntos? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Nós vimos já nas outras 2 viagens que Paulo fez, e também nessa terceira viagem, que aonde quer que Paulo chegasse, o primeiro lugar que ele ia era numa sinagoga judaica, pregar o evangelho. Ele pregava o evangelho. Paulo tinha o costume de pregar o evangelho sempre primeiro aos judeus, e só depois de pregar o evangelho aos judeus é que Paulo então se dirigia aos que não eram judeus, os que não eram judeus e que os judeus, de maneira pejorativa, chamavam de gentios. Os judeus chamavam os que não eram judeus de gentios, e isso não era uma coisa positiva, era algo muito pejorativo. Essa era a forma dos judeus manifestar o tanto que eles eram xenofóbicos. O povo de Israel sempre foi um povo altamente xenofóbico. Jonas não quis ir pregar na Assíria, porque ele queria ser um profeta para pregar em Israel. Ele não queria pregar para os assíricos. Ele não quer nem saber dos assíricos, que eles eram de outra nação. Ele queria pregar para o povo de Israel. Os judeus sempre foram muito xenofóbicos. Eles reclamam de quem é antissemita, de quem tem preconceito contra os judeus. Eles reclamam disso, eles gritam alto contra o antissemitismo. Mas só que eles são altamente xenofóbicos. Eles têm preconceito com pessoas de outra nação, pessoas cujo sangue não é de Abraão, Isaque e Jacó. Tá? Então eles têm um grande preconceito.
E nesse preconceito eles chamam todas as outras pessoas de gentios, que é uma maneira pejorativa. É como se eles dissessem assim que eles são gentalha. Já viram esse programa? Tá? Eles chamam todo o resto de gentalha, gentinha, tá? Gentios. Daí vem a palavra gentios. Ora, o apóstolo Paulo, que sempre foi israelense de nascimento, ele não era descendente da tribo de Judá, da onde vem o nome judeu, mas ele é descendente da tribo de Benjamim. Mas o nome de judeu não vem mais por causa da tribo de Judá, mas pela instituição da religião judaica, que aconteceu durante os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então todo mundo, independente da tribo que era em Israel, não só da tribo de Judá, mas de qualquer outra tribo, passaram todos os israelenses a serem chamados de judeus. Paulo havia sido um judeu, e um judeu daqueles mais poderosos em conhecimento, porque foi formado numa das melhores escolas rabínicas que havia em Israel, que foi a escola do Rabi Gamaliel. E ele foi tão notável na sua formação, que ele foi convidado a fazer parte do Sinédrio, que era o conselho dos sacerdotes em Jerusalém. Paulo estava lá fazendo parte desse conselho, quando Estevão deu ali o seu depoimento no capítulo 7 de Atos, e depois ele foi apedrejado, e Paulo foi quem segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Paulo, apesar de ser um moço naquela época, de ser jovem, ele já fazia parte do Sinédrio. Só podia fazer parte do Sinédrio, tá? Mestres judeus acima de 60 anos de idade. E Paulo, sendo jovem, foi aberta para ele uma exceção, porque ele era muito notável. A formação dele foi muito notável, e ele foi apresentado pelo seu mestre, um mestre respeitado, ao Sinédrio em Jerusalém, e acabou ainda jovem fazendo parte do conselho religioso da religião judaica em Jerusalém, o Sinédrio dos escribas e fariseus. Imbuído dessa autoridade religiosa judaica, Paulo tinha um grande zelo pela religião judaica, e no seu grande zelo pela religião judaica, ele entendeu que esse cristianismo que estava nascendo ali, que eles não chamavam de cristianismo, esses seguidores de Jesus Cristo que estavam aparecendo por aí, era uma seita diabólica, era uma seita que não era de Deus. E ele então, sendo o membro mais jovem do Sinédrio, ele pediu autoridade para os outros membros, outros sacerdotes, para perseguir essa seita cristã e destruí-la, levando presos a muitos, matando a muitos, condenando muitos à morte, para que eles deixassem de crer em Jesus Cristo e voltassem a ser judeus. Foi nisso que Paulo, depois de empreender grande perseguição contra os judeus em Jerusalém, ele foi também para a capital da Síria, Damasco. E foi nesse caminho, Atos capítulo 9, que Jesus veio ao encontro dele e Jesus o converteu. E a partir dali, ele foi sendo transformado por Jesus no apóstolo Paulo. Com um testemunho desse, diante dos judeus, com um testemunho de tamanha conversão dentre os judeus, Paulo, aonde quer que ele chegava para pregar o evangelho,
os primeiros que ele procurava eram judeus. Por que motivo? Primeiro motivo, porque Paulo era famoso entre esses judeus de todos os lugares. O membro mais jovem que já teve no Sinédrio, formado com louvor, summa cum laude na escola rabínica de Gamaliel, um judeu como esse que perseguiu o cristianismo, perseguiu os cristãos, apoiou a morte de Estevão, apedrejado em Jerusalém. Toda essa fama Paulo tinha em todos os lugares, a fama dele se espalhou para todos os lugares, e ele aproveitou essa fama, e em todos os lugares que ele chegava, o primeiro lugar que ele ia, era na sinagoga judaica, e ali ele sempre ganhava a palavra, porque ele era respeitado por esses judeus, ele sempre ganhava a palavra, a oportunidade de falar nas sinagogas, e em todas as sinagogas pelas quais Paulo passou, ele anunciou Jesus Cristo. Com base no conhecimento que ele tinha dos 39 livros do Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento foi o que Paulo aprendeu na escola rabínica de Gamaliel. E aí ele então, depois da sua conversão, o Espírito de Deus iluminou a mente de Paulo para que ele enxergasse que tudo o que estava profetizado nesses 39 livros do Antigo Testamento, que os judeus leem nas suas sinagogas aos sábados, tudo o que está profetizado nesses 39 livros apontava para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que apareceu para ele no caminho, na estrada de Damasco, e o converteu. E ele então anunciava Jesus para os judeus. Em todo lugar que Paulo passou, aconteceu a mesma coisa. Muitos judeus nessas sinagogas foram convertidos a Cristo, mas os que não foram, se levantaram contra Paulo, o expulsaram da sinagoga, em muitos lugares o ameaçaram de morte. Teve um lugar onde ele chegou mesmo a ser apedrejado, mas não morreu. Os judeus perseguiam Paulo, como também vão fazer aqui em Éfeso. Nós vamos ler isso aqui pela graça de Deus no domingo que vem, o versículo 9, que visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se apartou deles, separando os discípulos, ou seja, aqueles que creram. Aqueles que creram deixaram de ser judeus para serem cristãos. E Paulo sempre fez essa ênfase, não só na prática ministerial, mas também nas cartas que ele escreveu, que o evangelho foi pregado primeiramente aos judeus e depois aos gentios. Isso não é uma coisa que aconteceu apenas a partir do ministério dos apóstolos, do ministério do próprio apóstolo Paulo. Isso é algo que aconteceu desde antes da vinda de Jesus. A nação de Israel foi, na história nacional de todas as nações da terra têm a sua história nacional. O Brasil tem a sua história nacional. A gente estudou na escola a história do Brasil. Os Estados Unidos têm a sua história, a história da formação dos Estados Unidos. Toda nação na terra tem a sua história. E Israel é a única nação na face da terra que tem na sua história o fato de ser a única nação preparada pelo próprio Deus durante milênios para receber Jesus. Nenhuma nação da terra
teve esse privilégio. Israel foi, na história de todas as nações desse planeta, a única nação preparada desde a sua origem, desde o seu primeiro patriarca, Abraão, foi a única nação preparada, através do ministério de muitos profetas e também dos sacerdotes, de servos e também servas de Deus, que Deus levantou para profetizar e ensinar acerca do Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador, o Filho de Deus, que Deus iria enviar. E apesar de toda essa preparação, nós lemos um triste versículo na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A nação mais preparada para receber Jesus não o recebeu. Além de não o receber, o odiou, o perseguiu, o caluniou, julgou a ele como se fosse um facínora, o pior de qualquer ladrão, homicida, porque só o pior tipo de homicida, de ladrão, só o pior tipo ganhava o castigo da crucificação, e foi isso que Israel quis dar para Jesus. Israel tem uma grande dívida a pagar diante de todas as nações da terra, porque nenhuma nação da terra foi preparada como Israel foi para receber Jesus. E com toda essa preparação, não o recebeu. Quando os apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo, no seu ministério, pregava primeiro o evangelho a judeus, lá no primeiro século, isso tudo é no primeiro século do cristianismo, era a última oportunidade que Deus estava dando para Israel de receber Jesus. E é claro e evidente que muitos judeus foram convertidos a Jesus Cristo. Mas não, nunca, jamais, a maioria esmagadora de Israel que permaneceu na incredulidade e não creem em Jesus Cristo e continuam na terra praticando uma religião que se chama judaísmo, que até hoje em dia existe e que é uma religião anticristã. Todo judeu abomina o Novo Testamento. Para o judeu, Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, é heresia. Para o judeu, Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Eles ficaram zangados com Pôncio Pilatos, que não era judeu, era romano, quando Pôncio Pilatos mandou escrever a plaquinha em aramaico, em grego e em latim, e colocar sobre a cabeça de Jesus, lá na cruz, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
Os sacerdotes foram reclamar com Pilatos: não escreve isso aí não, porque esse homem aí não é o nosso rei. Muda essa frase, escreva lá assim, que ele se dizia ser o rei dos judeus. E Pilatos falou para eles: olha, quer saber de uma coisa? O que eu escrevi, vai ficar do jeito que eu escrevi. Os judeus odeiam Jesus, odeiam o evangelho de Jesus Cristo. Eles são completamente cristofóbicos. E durante a pregação do evangelho no mundo, nesses 21 séculos de cristianismo, a nação aonde aconteceu nesses 21 séculos menos conversão a Cristo foi a nação de Israel. O cristianismo está em todas as nações da terra. E quando o cristianismo chegou nessas nações da terra, muitas conversões. Onde o cristianismo chegou, muitas conversões aconteceram. Aonde tem menos conversão é em Israel, porque eles mantêm a sua fé judaica contrária a Jesus Cristo. E por isso essa fé judaica, ela não tem salvação. Porque Deus Pai entregou ao Filho a salvação. E por isso o Novo Testamento declara: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mesmo que fique aí afirmando que crê em Jeová, que crê no Eu Sou, que crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E essa fé é uma incoerência, porque dizer que crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e não crê naquele que ele enviou, essa fé é mentirosa. Isso é muito sério. E uma pregação como essa que eu estou falando para vocês nessa noite, eu não estou aqui atacando o judaísmo. Eu estou aqui ensinando cristãos acerca de o que é o judaísmo à luz da palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus, o judaísmo é uma religião anticristã. E portanto ela faz parte não do Espírito Santo, mas do espírito do anticristo, e é um dos fatores na terra que está preparando a vinda do anticristo na grande tribulação. Qual é o nosso papel em relação aos judeus que existem no mundo hoje? Amá-los. Porque Jesus disse para amar todo mundo. Segundo, orar por eles da mesma forma como oramos por todas as pessoas de todas as demais nações da terra. E terceiro, pregar o evangelho para eles da mesma forma como fomos enviados por Jesus a pregar o evangelho a qualquer pessoa de todas as nações da terra. E muito cuidado com igrejas que se dizem evangélicas e que caíram nas chamadas heresias judaizantes. Tem igrejas evangélicas que caíram tanto nas heresias judaizantes que praticamente transformaram essas igrejas evangélicas em sinagogas judaicas. Igrejas com bandeira de Israel. Vocês estão vendo alguma bandeira de Israel aqui?
Vocês não estão vendo nem bandeira do Brasil aqui. Sabe por quê? Porque aqui a gente prega que o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Mas tem igreja aí com bandeira de Israel, com candelabro de Israel, o menorá, com arcas da aliança, fazendo campanha com a arca da aliança, retiros com a arca da aliança. Tem pastores, bispos e falsos apóstolos se vestindo com vestes levíticas, com estolas sacerdotais dos levitas do Antigo Testamento, como que transformando o cristianismo numa espécie de judaísmo. E isso é, além de ser heresia, isso é também apostasia, isso é negar Jesus. Igrejas que ficam fazendo peregrinações para Israel, fazendo peregrinações para Jerusalém, porque lá é a terra santa. Não é terra santa. Israel é a pior terra do planeta. É a terra mais pecadora do planeta, é a terra mais suja do planeta, porque foi a terra que deveria ser mais limpa, mas rejeitou tudo que Deus mandou para eles. Eu sei a língua de Israel, sei a língua judaica, sou professor de hebraico, e não tenho nenhum pingo de vontade de ir a Israel, a Jerusalém. A minha viagem é para Nova Jerusalém. E o caminho para Nova Jerusalém é um só: Jesus Cristo. E Paulo diz em Gálatas: a Jerusalém da terra é escrava, a Jerusalém do alto é livre, e é ela que é a nossa mãe. É para lá que nós vamos. É lá que é a nossa pátria. Amados, como os evangélicos em tão poucos séculos de reforma protestante, longe ainda de fazer 1000 anos, tem 500 anos de reforma protestante só, já se meteram em tantas heresias, em tanta falta de entendimento daquilo que Deus deu em nossas mãos, que é a palavra de Deus, e especialmente o Novo Testamento. Paulo não era mais judeu, ele falou isso. Olha, para mim ser judeu era vantagem, mas depois que eu conheci a Cristo, eu abri mão de tudo isso. E eu até considero isso, sabe como? Eu considero isso tudo que antes eu considerava vantagem, que eu considerava honra ser um judeu, eu considero isso como esterco. Todo mundo sabe o que é esterco, né? Eu considero isso como esterco, em comparação com esse bem supremo, de conhecer a Cristo e ser achado nele. Quando um espírita é convertido a Cristo, ele continua sendo espírita? Por favor, me respondam. Quando um ladrão é convertido a Cristo, ele continua sendo ladrão? Quando um budista é convertido a Cristo, ele continua sendo budista? Quando um judeu é convertido a Cristo, ele não continua sendo judeu. Ele não fica mais usando quiparzinho aqui na cabeça, sabe aquele chapeuzinho redondo aqui? Tem pastores aí, pregadores, crentes nas igrejas, usando quiparzinho na igreja. Ué, virou judeu? Se virou judeu, deixou de ser cristão e perdeu salvação. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, propriedade exclusiva de Jesus. Aleluia. Tudo isso
é para o nosso entendimento. Não estou atacando o judaísmo, estou trazendo esclarecimento para quem é de Jesus, para quem é cristão e à luz da palavra de Deus. Amém? E para que a gente saiba também orientar certos irmãos que estão por aí desorientados por causa de tanta heresia que existe por aí, infestando redes sociais, infestando cabeça de crentes que não estão lendo e meditando a palavra de Deus de dia e de noite. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus. Por isso a Ele toda a honra e toda a glória. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.